Aleluia. Levante as suas duas mãos assim e aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Essa noite, louvamos a Deus por tudo que já vivemos aqui nesses instantes desse culto, por tudo que já presenciamos aqui até agora. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você saiu da sua casa, está aqui. Louvo a Deus porque você está sendo cuidadoso, está atendendo o nosso pedido de estar se higienizando, está sentando distante da pessoa que está do seu lado, a não ser que você seja do mesmo grupo familiar. Mas nós vamos celebrar a Deus nesse momento. Nós vamos adorar esse Deus maravilhoso. E Deus tem uma palavra para você nesta noite. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Nós estamos hoje aqui com a mesa do Senhor, nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesta noite. E nós temos uma palavra que vem de Deus para nós. Semana passada, nós começamos a ministrar, nós ministramos sobre algo tremendo. Muito obrigado, meu irmão. Nós ministramos sobre a comunhão na família de Deus. Sobre a comunhão na família de Deus, a necessidade, né, de estarmos juntos. E eu até disse que, oi, meu espelho está me ajudando ali, falando que o meu cabelo está estranho. Pode falar, meu amor, é isso mesmo. Até de máscara eu entendo ela. Mas é porque eu tirei a máscara aí, bagunça. Mas eu estou muito feliz, porque nós compartilhamos algo que vem do coração de Deus na semana passada, e da necessidade da gente estar junto. E com essa pandemia a gente não pode estar tão junto. A gente não pode estar tão perto, a gente não pode se abraçar. E eu tenho, assim, aproveitado muito e abraçado muito a Eliana, abraçado o Atos, a gente que está perto, né? Aproveite, abrace seus familiares que estão com você. Você pode estar na mesma casa, estar junto lá, né? Mas nós louvamos a Deus, porque nós somos uma família. Nós somos uma família. Acabamos de orar aqui por nossos irmãos, pastor Wellington. Acabamos de orar pelo pastor Zaqueu. Estamos unidos num só espírito. Pelos nossos irmãos aqui da igreja também. Pelas nossas células. E isso é que é importante. Nós somos uma família. E precisamos nos importar uns com os outros. Precisamos sim. Nós temos que ter vontade de estarmos juntos. Nós temos que ter vontade de celebrar junto. Ou então, como a irmã Stephanie poderosamente pelo Espírito Santo ministrou aqui, se tem alguém alegre, cante louvores, mas se tem alguém triste, vamos fazer o quê? Vamos chorar juntos, vamos orar juntos, vamos consolar uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, no poder do Espírito Santo. Esse é um tempo em que nós precisamos muito. Os irmãos não sabem o tanto que eu preciso dos irmãos. Os irmãos não sabem o tanto, eu creio que os irmãos sabem sim, eu sei. Amém. E eu preciso de vocês, e eu sei que nós precisamos uns dos outros, porque somos parte do mesmo corpo, em nome de Jesus. Nós vamos ministrar a ceia hoje. E eu quero compartilhar uma palavra, é como uma conclusão da palavra que a gente estava ministrando na semana passada. Vocês já sabem que há um poder sobrenatural que é manifesto quando o corpo de Cristo se reúne. É diferente do que você estar sozinho. Quando a gente está junto, acontece isso que aconteceu aqui, né? Acontece isso que aconteceu aqui. Há uma manifestação sobrenatural. Há uma manifestação. Então, em nome de Jesus, que você possa sim ter
prazer e falar como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vou me reunir com o corpo de Cristo e louvando a esse Deus maravilhoso. Hoje eu quero falar de algumas coisas muito interessantes. E eu queria começar lendo um texto da Palavra de Deus, que está lá em Mateus capítulo 26, de 17 a 30. Estou lendo na NVI. Mateus 26, de 17 a 30. Eu acho tremendo como Jesus ministrou a ceia, a última ceia. Eu acho sobrenatural tudo que ele fez ali. Jesus não disse uma palavra sem propósito aqui na terra. Jesus não deu um passo sem propósito aqui na terra. Tudo que ele fez e ficou registrado para nós, era para que a gente aprendesse muito. Era para que você e eu aprendêssemos. E o Senhor Jesus nos deixou a instrução muito clara de como a gente celebraria a ceia do Senhor. De como o corpo de Cristo, como os discípulos celebrariam a ceia do Senhor. E nós temos que buscar na fonte, na palavra. Eu não vou abrir a minha Bíblia, porque está projetada ali, está aqui no computador, e eu vou ler junto com os irmãos. Mas você pode abrir a sua também. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Que interessante. O Senhor Jesus, os discípulos olharam para Jesus e perguntaram: mestre, aonde o Senhor quer que a gente prepare a refeição da Páscoa? E eu quero contar um detalhe para você. Se você olhar lá no Antigo Testamento, quando a Páscoa foi instituída, eu preguei isso aqui há uns domingos atrás. Quando a Páscoa foi instituída, eu quero perguntar, se você se lembra, aonde a Páscoa era celebrada? Em que lugar que a Páscoa era celebrada? Nas casas. Nas casas, em família. Então os discípulos sabiam que não era no auditório que ia ser celebrada a Páscoa, que não era num prédio, nem no templo, era nas casas. E eles perguntaram para o mestre: onde o Senhor quer que a gente celebre a Páscoa? E o Senhor responde, versículo 18, ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Olha o Senhor colocando a palavra correta aqui. Vou celebrar com os meus discípulos a Páscoa na sua casa. Ou seja, a Páscoa continuaria sendo celebrada onde? Na casa. E destaquem isso, em sua casa. A Páscoa era para ser celebrada nas casas. E Jesus também foi celebrar a Páscoa com os discípulos numa casa de um certo homem na cidade. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Há um preparo. Hoje a irmã Marli ajudou cortando pão, a irmã Rosane e o irmão Alex ajudaram preparando a mesa aqui também. Alguém tem que preparar. São discípulos que preparam. São os discípulos que têm que estar preparando mesmo. E ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo,
disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Versículo 26 é interessantíssimo. Aqui eu não vou me ater muito a essa história de Judas traindo Jesus. Não é esse o meu objetivo da palavra hoje. Eu quero destacar essa questão de Jesus ter celebrado a Páscoa na casa. E também agora o versículo 26, presta atenção. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças. E partiu-o. Jesus fez o que com o pão? Partiu o pão. Ele partiu o pão e deu aos discípulos. Ele pegou o pão, agradeceu a Deus e partiu e deu aos discípulos. E dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Jesus, prestem atenção, o Senhor Jesus pegou o pão e partiu e entregou ao discípulo. O pão se não partisse, outras pessoas não poderiam comer. O pão, principalmente os pães, igual o pão que a gente adquiriu para ceia, não dava para comer todo mundo se não partir. Tem que partir. Isso me lembra do milagre da multiplicação dos pães que foi registrado nos 4 evangelhos. Jesus partia o pão, e enquanto ele tirava o pão, ele orava, ele ia tirando o pão, e ia repartindo com os discípulos, e não acabava nunca, ainda sobrou. O Senhor quer que a gente parta esse pão também. Nós temos que repartir o pão. E ele deu aos discípulos: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos. Ele pegou o cálice, agradeceu também e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês. Jesus pegou o cálice e repartiu com os discípulos, ofereceu: bebam vocês também. E ele disse assim: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Bebam do meu sangue, todos vocês, porque este é o sangue, é o cálice da nova aliança, é o sangue da aliança, é esse sangue que vai garantir vocês serem salvos, esse é sangue que está selando que eu tenho aliança com vocês. Eu estou derramando esse sangue a favor de vocês, para perdão dos pecados. Para que Jesus derramou o sangue? Para perdão dos pecados. Amém? Quando você chega perto de Jesus e pede perdão dos pecados, Ele vai perdoar, porque o sangue dele já foi derramado para perdão. Crendo no sangue, crendo que o sangue já foi derramado, o Senhor já não está mais irado conosco. Eu tenho falado isso. E eu lhes digo que de agora em diante, eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus está dizendo assim, não vou beber mais o vinho aqui, mas um dia, um vinho novo, eu vou beber lá com meu Pai, e eu vou servir dele para vocês também, aleluia, amém? Nós vamos beber esse vinho novo com o Senhor, lá na eternidade. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, talvez vai parecer que eu vou sair do assunto aqui, mas eu não vou sair. Eu quero que você entenda um dos propósitos da ceia. Deus tinha um sonho desde o início. Desde o início Deus tinha um sonho. E a Bíblia começa falando quem é Deus, começa revelando Deus de um jeito muito especial. Projeta aí para mim, Gênesis 1, capítulo 1, primeiro versículo da Bíblia. O que está escrito lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não precisa de ler mais nada não.
No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eu acho tremendo, a primeira revelação que está escrita ali, é que no princípio, e aí quando fala Deus ali, essa palavra Deus, ela é plural. Lá no original, ela é Elohim. Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Elohim. Deus, no plural. E é interessante isso porque a palavra hebraica Elohim é Deus no plural. E alguém disse, e eu quero compartilhar essas 3 frases aqui, muito legal, que se Deus fosse uma pessoa, a gente teria poder. E Ele é poder, amém? Se Deus fosse uma pessoa, só teríamos poder. Se Deus fosse 2 pessoas, teríamos amor. Eu acho lindo isso. Mas Deus é 3. Deus é triuno. E com a Trindade há algo sobrenatural, a comunidade. Com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, há a primeira comunidade que existiu em todo o universo e existe para sempre, para a eternidade passada e para a eternidade futura. Pai, Filho e Espírito Santo subsistem numa só pessoa, subsistem em um só, um Deus triuno, desde a eternidade. Deus é um Deus que, de uma certa forma, vivia num grupo pequeno, desde a eternidade. Apesar de que eu não posso falar que Deus é um grupo pequeno, que Ele é eterno, todo-poderoso, todo-amoroso. Amém? É interessante que a Bíblia também começa revelando, né, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26 diz assim, apenas o início. Gênesis 1:26 diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é muito interessante, porque Deus queria se relacionar com o homem, do mesmo jeito que Ele se relacionava entre Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele nos fez, imagem e semelhança dEle, com a mesma capacidade de vivermos em comunidade, juntos, povo de Deus. Imagem e semelhança. Daí vem a definição, uma das definições que ficou perdida por muito tempo, que nós precisamos de voltar a ter ela cada dia. Nós precisamos de valorizar a vida em comunidade. Deus existe em comunidade. Deus é vida em comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. O que é vida em comunidade? O que é comunidade? É uma vida em ligação uns com os outros, uma vida em conexão uns com os outros. Minha vida está conectada com as outras pessoas. Pessoas que prestam conta uns aos outros. Pessoas que se tornam responsáveis uns pelos outros. Era isso que Deus queria que a gente vivesse. E tudo isso junto com Ele, desde o início. O homem pecou, se afastou de Deus, e aquela perfeição que Deus criou da comunidade, nós perdemos muito. Mas Deus continuou sendo perfeito em uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus chamou o povo de Israel e o convocou e restaurou o povo que estava cativo em Israel, e o povo foi liberto de Israel, e estavam lá no deserto, a Bíblia diz que eram mais ou menos, vamos falar mais ou menos, 1,5 milhão de israelitas que saíram do Egito.
1,5 milhão de escravos que saíram ali do Egito. E Moisés dirigindo aquele povo, Moisés libertando aquele povo, liderando aquele povo. Um dia o sogro dele deu uma ideia divina para ele. Foi de Deus aquilo. E a gente vai ver que é de Deus. Olha lá em Êxodo 24, capítulo 9. Vamos ver como que a comunidade de Israel se organizou. Como que o povo de Israel se organizou no deserto. Já imaginou? 1,5 milhão de pessoas andando no deserto durante 40 anos? Tinha que ter um tipo de organização. Tinha que ter um tipo de organização. A gente aqui nós precisamos de ter organização. Gênesis, Êxodo capítulo 24, versículo 9. Olha só. Vou começar no 17, quer dizer. Respondeu o sogro de Moisés. 17. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você, seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Ele as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Moisés tinha que ser aquele que ia ensinar, dar as orientações, dar as diretrizes, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Você pode projetar para mim, por favor, Êxodo 24, eu estou lendo capítulo 21, não é 24 não? Então, eu vou descobrir qual que é aqui, vou passar para você que eu estou lendo errado então. É 18, né? Isso aí, perdão. É porque eu me embolei no texto aqui, mas é 18, eu copiei. Então, agora 21, 22. Isso aí. Mas, 22, eu estou lendo na NVI, isso. Eles estarão sempre à disposição, vou ler de novo 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto, e estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples eles vão decidir sozinho. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Versículo 23. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Jetro estava sendo muito inteligente aqui, ensinando Moisés, dando um conselho maravilhoso para Moisés. E ele ainda falou assim, se Deus entender que esse conselho é bom e ordenar, mas ele foi boca de Deus ali, faça isso. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levaram a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Deus ordenou. Vocês perceberam que Jetro falou, mas Deus permitiu e ordenou? Deus ordenou. Deus ordenou e Moisés cumpriu. E ele estruturou, Deus ordenou que Moisés estruturasse a grande nação de Israel, de mais de 1,5 milhão de pessoas, em grupos de 10 pessoas com um líder, em grupos de 50 pessoas com um líder para cada grupo de 10, em grupos de 100, em grupos de 500, em grupos de 1.000. 50, Já imaginou? Se era 1,5 milhão de pessoas, sendo
econômico, né? A gente vai ser conservador. Provavelmente era mais de 1,5 milhão, porque só se contava homens, não contava mulheres e crianças. Então, imagina que 1,5 milhão, para dividir tudo em grupos de 10 pessoas, tinha 150 mil grupos de 10 pessoas. Eu fico imaginando que lá no deserto tinha 150 mil células lá, organizadas lá, amém? Foi dividido o povo em 150 mil grupos de 10, com um líder cada um. E a cada 5 grupos, né, os grupos de 50, imagina então que devia ter 30 mil grupos de 50. 30 mil grupos de 50. Com um supervisor, um líder de 50. Tinha também 6 mil agrupamentos de centenas, que são as áreas de pastoreio. E é interessante, aí sim, por isso que tem aquele versículo de 24, porque eu anotei, botei o texto. Em Êxodo 24, 9, a gente vê que tinha 70 anciãos, 70 anciãos, eles ficaram como juízes. Põe para mim Êxodo 24, 9. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram, né, e viram o Deus de Israel. Em outra versão fala que eram os anciãos de Israel. Eram 70 anciãos. Eles respeitavam muito isso também. E é interessante que Moisés liderava isso tudo. Era uma estrutura leve agora. Era uma estrutura fácil e leve. E todo mundo estava envolvido no trabalho. Todo mundo. Pelo menos 1 a cada 10 pessoas tinha uma responsabilidade importante no meio do povo de Israel. De 1,5 milhão de pessoas, 150 mil pessoas estavam lá envolvidos em cuidar de pessoas, estar pastoreando. As comunidades, a vida em comunidade acontecendo, de grupos em grupos pequenos. Amém? E aí a gente vê o sonho de Deus lá na eternidade, Ele em uma comunidade, e Ele vê isso se repetindo aqui com o povo de Israel. Ele faz isso acontecer. Mas aí o Senhor Jesus vem, nasce como homem, cresce aqui e vai liderar, vai organizar os seus discípulos. Como Jesus se organizou? Um grupo de quantos homens? 12. Mas ele, 13. Jesus treinou e capacitou aqueles 12. Aqueles 12. Mas não era só isso não. Daqueles 12, Jesus chamou 3 para mais pertinho dele. Pedro, Tiago e João. Tanto é que é o nome dos discípulos que quase todo mundo lembra. Quem são os discípulos de Jesus? Você começa Pedro, Tiago e João e esquece o resto. Porque o que ficou marcado são eles. Né? Você vai lembrar de outros também, claro, vai na Bíblia, você vai achar Mateus, né? Ou Levi, vai lembrar, né, de André, mas Pedro, Tiago e João sempre vem à sua cabeça, não é verdade? Eles estavam mais próximos de Jesus. Quanto mais próximo de Jesus se você tiver, você vai ser lembrado nesse mundo aqui. Quanto mais próximo de Jesus você tiver, você vai fazer diferença na obra do reino de Deus. Grava isso. E a gente vê que Jesus tinha grupos maiores também. Tinha grupo de 70 discípulos. E tinha grupo de 120, que depois começou a igreja. Mas eu quero, meu alvo, em 4º lugar, é falar como igreja, a nossa estrutura, como nós devemos ser. Nosso sonho, nossa visão, nosso jeito de ser. E que pode vir a pandemia que for, que nós precisamos continuar firmes no nosso alvo, no nosso propósito, na nossa visão. Nós não podemos parar e nem desistir, porque é o Senhor que quer isso. É Ele que nos ordenou.
É Ele que nos instruiu, é Ele que nos deu essa visão. O Senhor quer que a gente seja como a igreja de Atos. O Senhor quer que a gente seja como aquela igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que Ele deixou estabelecida aqui. E eu quero ler isso aqui com os irmãos, alguns versículos. Atos 2, 46, olha como Atos 2, 46 acontecia, olha o que acontecia lá. Atos 2, 46, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se, aonde? No pátio do templo, e partiam o pão em suas casas, ou de casa em casa, na sua Bíblia pode estar assim, partiam o pão de casa em casa, oh aleluia, eles não faziam a ceia no templo, eles partiam o pão de casa, lembra que Jesus partiu o pão e deu para os discípulos, Ele partiu o pão de casa em casa. É um paradigma. Às vezes a gente fala, ceia só pode ser celebrada no templo. Era só de casa em casa que a igreja fazia. O templo não é o prédio, o templo, a igreja somos nós. E aonde os discípulos estavam reunidos, Jesus estava lá. Eles partiam o pão nas suas casas. Jesus fez o ato primeiro de partir numa casa. E mandou, façam isso todas as vezes, em memória de mim, e vão fazer até eu voltar. Ele mandou fazer aonde? Numa casa. Lembrando a primeira Páscoa, que foi celebrada nas casas. O cordeiro era comido nas casas. O pão era partido nas casas. É na sua casa que a igreja tem que estar manifestando o corpo de Cristo também, partindo o pão na minha casa, na sua casa. As nossas casas. Aleluia. A igreja de Atos aprendeu com Jesus isso. E olha só, ela aprendeu que isso era a verdadeira comunhão. Era comunhão profunda, profunda. Olha só, eu vou ler alguns textos aqui. Se você quiser apenas anotar, anote, mas eu quero ler esses textos para você gravar que nós estamos aqui cumprindo um propósito de Deus. Algo que o Senhor Jesus ensinou para a gente. E Atos 5:42, olha só, Atos 5:42, todos os dias, aonde? No templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Não é só no templo, é de casa em casa, e todos os dias, pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias, proclame. A igreja tem que se reunir todos os dias, de casa em casa, anunciando que Jesus é o Cristo, ensinando. Outro versículo, Atos 16, 40. Paulo estava preso, depois que ele saiu da prisão, olha só, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. A casa de Lídia era uma célula, era uma igreja, a igreja se reunia ali. A igreja se reunia ali, então Paulo e Silas foram para lá, onde os discípulos se reuniam. Estavam lá. Atos 20, 20. Paulo anunciando, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e aonde? De casa em casa. De casa em casa. Eu quero te perguntar, sua casa está sendo um lugar de ensinar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não conhecem? As nossas casas todas estão abertas como a casa do povo, dos discípulos da igreja primitiva. Nós precisamos abrir as nossas casas para que recebamos e compartilhemos a palavra, o ensino, o partir do pão. Romanos 16 é tremendo. Romanos 16, 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles.
Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. A igreja se reunia na casa de vários irmãos, e ali em Romanos 16 a gente vê isso. 1 Coríntios 16, 19, Paulo escrevendo: as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Eu quero te perguntar, aquelas casas não eram prédios enormes que cabiam uma congregação inteira. Aquelas casas eram casas também. Podiam ser grandes, mas cabia, era um grupo pequeno ali. Uma igreja era um grupo pequeno em cada casa. A igreja se reunia de casa em casa. Eu amo isso. Eu amo essa prova bíblica de que o jeito de reunir dos irmãos lá da igreja primitiva era de casa em casa. Colossenses 4,15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Amém? Filemon 1:2. Paulo ficou sabendo que tinha uma irmã chamada Áfia e Arquipo, nossos companheiros de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. Ah, meus irmãos, sabe por que isso? Porque o Senhor Jesus quer que a igreja tenha comunhão, tenha koinonia. E eu vou dizer algo tremendo aqui, mas é algo que eu já vivi isso aqui, a gente sabe disso, porque é o nosso jeito de ser igreja. No culto, com esse prédio aqui lotado, com todas as pessoas celebrando aqui, é maravilhoso, a gente adora a Deus, a gente celebra a Deus, a gente recebe, a gente canta, pula, bate palma, chora, se derrama diante do Senhor. Mas é impossível você ter comunhão com todo mundo que está aqui, comunhão de conversar com todo mundo. Até com esse tanto aqui não dá para você conversar com todo mundo, reduzida a capacidade, não dá. E o Senhor quer que você tenha um grupo para ter comunhão. O Senhor quer que você viva em comunidade. O Senhor não quer que você seja um cristão sozinho. Ele quer que você seja igreja. E igreja é eu mais um. Igreja não é eu sozinho. Eu preciso de ter eu e um irmão, pelo menos. Juntos, em comunidade. Comunhão é koinonia, é comunhão profunda, né? É muito mais do que vir aqui e sentar no culto. Tem muita gente que não está podendo nem vir aqui, e eu falei isso. É muito mais do que, porque às vezes você vem e você nem conversa, nem sabe do lado de quem que você senta, apesar de que agora a gente está recomendando família sentar perto de família. E comunhão, né? Tem essa comunhão espiritual que une todo mundo. Amém, estamos todos unidos num só Espírito, orando aqui, clamando juntos, é um só Espírito, é o corpo de Cristo se manifestando, para a honra e glória do Senhor. É sobrenatural, você sente a presença, você manifesta a presença, o corpo de Cristo se manifesta, mas a comunhão uns com os outros fica muito prejudicada aqui. A gente tem comunhão com Deus, aqui juntos, mas a comunhão uns com os outros é necessário outros irmãos. Nós temos 2 tipos de reunião na nossa igreja e queremos que você participe delas. Porque o Senhor quer que você faça parte de tudo isso. Nós temos 2 tipos de reunião na nossa igreja e não queremos que ninguém fique de fora. Nós queremos também que pessoas sejam aquelas despertadas pelo Senhor para guiar um desses grupos. Nós temos a reunião em que nos reunimos todos juntos para celebrar ao Senhor. Nos domingos, e que estamos até impedidos de fazer isso com muita gente. Mas é a grande celebração. E nós temos as pequenas reuniões, que são feitas de casa em casa. Muitas não estão acontecendo nesse período, infelizmente. Porque temos que tomar cuidado realmente.
Mas é possível nós fazermos essas reuniões até por videoconferência, e eu fiz, e eu sei que é possível. E pessoas que têm condição podem participar. E nós queremos que você experimente a verdadeira vida da igreja. Que a verdadeira vida da igreja você experimenta ela só de casa em casa. É onde se parte o pão. É onde se reparte o pão. Nós ainda não fazemos literalmente partir o pão da ceia, mas a gente come muito nesses encontros de casa em casa. Também é comer junto, é celebrar. É comer junto, é cearmos junto, é lancharmos junto, é estarmos juntos. Na célula você serve seu irmão e você é servido. Na célula você olha para quem está do seu lado e sabe que ele não está bem. Aqui não dá. Eu acho interessante a gente estar de máscara, porque eu falei um pouco disso na terça-feira. A gente pregou por muitos anos que a gente tinha que tirar as máscaras, né? Fez teatro, máscaras e tudo, né? E de máscara a gente não vê o semblante da pessoa, mas na célula é o lugar onde a gente tira as máscaras. Eu não estou falando dessa máscara aqui não. Na célula é onde a gente olha para o irmão e a gente vê que o irmão está feliz. Ou a gente olha para o irmão e vê que ele passou por uma adversidade. A gente sente, o que aconteceu, meu irmão? Eu vivo isso na minha célula. Até as pessoas que estão lá comigo veem no dia que eu estou mais alegre, no dia que eu não estou tão alegre. No dia que eu abro meu coração, no dia que eu não abro. Aqui no culto não dá tempo da gente fazer isso, nem tem condição, nem é um ambiente. Por isso que nós queremos que você viva num grupo pequeno, celebrando e servindo também, repartindo pão, servindo uns aos outros. Nós queremos que você tenha verdadeira comunhão de casa em casa. Nós queremos que você aprenda o partir o pão que Jesus fez ali. Eu posso também alargar a interpretação do partir o pão. Eu posso também alargar e estender essa interpretação aqui com vocês. Claro, ele partiu o pão da ceia, mas eu posso dizer aqui que o partir o pão era repartir o que a gente já aprendeu com Jesus e compartilhar com todos. Repartir o ensino. Na célula é lugar de ensino verdadeiro. Na célula é lugar que você aprende até a abrir a Bíblia e achar o texto certo. Na célula você aprende, se você viver uma célula saudável. Pastor, mas não dá certo, não gosta, é porque talvez sua célula não tivesse saudável. E uma célula saudável não é uma célula em que tudo acontece perfeitamente. Não, uma célula saudável é onde as pessoas são autênticas e vivem Cristo, vivem o Evangelho, debaixo da graça do Senhor. E isso vai acontecer multiplicação e serviço. Quero terminar. As células são a nossa expressão como igreja. Nós nos expressamos como igreja através dos grupos de casa em casa. E nossa oração é que esses grupos cresçam. O jeito como estamos realizando a igreja, é o jeito da gente estar realizando o sonho de Deus, de que todo mundo tenha comunhão uns com os outros. Aquele sonho de Deus, de grupos se manifestando o corpo dele. Não é uma pessoa sozinha, não são duas, são três. Eu e você e a presença do Senhor aqui, amém? De casa em casa. De ver os irmãos de Jesus viverem em família e servindo o pão uns aos outros e compartilhando o sangue de Jesus. Nós não podemos abrir mão, meu irmão, não abra mão da experiência de viver num grupo pequeno. Não, se você está fora, me procure, eu vou abrir uma célula para você. Faça até online, se você não pode vir. Nós queremos e precisamos, e nosso sonho é que todos possam experimentar dessa comunhão. Dessa comunhão. Nós queremos sim, nós não queremos ficar nos exaltando com isso, com aquilo não. Nós queremos que você tenha a experiência de viver realmente o que é um grupo pequeno, saudável, em comunhão uns com os outros. Compartilhando pão, repartindo pão e compartilhando o sangue de Jesus, amém? É ali que outras pessoas vão e vão ser curadas, vão ser salvas, vão ser transformadas.
Sabe o que eu estou dizendo aqui? É a igreja de duas asas. É a igreja de duas asas. Já preguei essa mensagem de outras formas. Mas ela é a igreja de duas asas. Na roça, na verdade, quando eu sei que isso acontece, porque eu já morei numa cidade que eu tinha um quintal lá na nossa casa, e a gente criava galinha. E a gente cercava o quintal. Mas você põe galinha lá e ela cresce. Daí a pouco ela voa e foge. O voo de galinha é um voo que vai daqui até ali, mas dá para pular uma cerca. Então o que a gente fazia? Ia lá e cortava as penas de uma asa dela. Ela não voava mais, né? Até a gente poder cercar por cima. Aquela galinha não voava mais. Por muitos anos a igreja viveu. Por muitos anos a igreja de Atos, ela viveu por 300 anos, por 315 anos, ela viveu se mover de casa em casa e no templo. Os discípulos, até o ano 300 e pouco. Depois, Constantino, o imperador romano, se converteu. E ele pegou e falou assim: vamos fazer prédios. Vem cá, vamos celebrar aqui. E a igreja saiu das casas e passou a reunir só nos prédios. A igreja é como se tivesse cortado a asa da comunhão. A igreja perdeu o vínculo da comunhão uns com os outros. A igreja virou uma instituição. Surgiu o papado, surgiu o catolicismo romano, surgiu isso tudo. Tudo aquela estrutura. Depois veio Lutero. Reformou a teologia, nós voltamos para a graça, entendemos a graça do Senhor, agora somos salvos pela graça, como o Senhor já derramou o sangue dele. Mas infelizmente, lá em Lutero não voltou para as casas, continuou reunindo nos templos. John Wesley veio alguns séculos depois, e John Wesley fez uma grande revolução, porque ele tinha os grupos de santidade. Lá, fundador, da igreja metodista, simplesmente assim, ele teve mais de 10 mil grupos de santidade. A igreja dele teve mais de 100 mil membros. Onde que se reuniam os grupos de santidade? De casa em casa. De casa em casa. No meado do século passado, algumas igrejas começaram a entender que precisávamos. John Wesley ficou esquecido, o método dele. Depois que ele morreu, os grupos acabaram. Mas o que acontece? Depois que ele morreu, passou-se. E agora, no meados do século passado, na década de 60, muitas igrejas começaram a entender, olhar para Atos dos Apóstolos e a ler esses textos que eu li com os irmãos. E a verem que o lugar de repartir o pão é de casa em casa. Que o lugar da verdadeira comunhão é de casa em casa. E as igrejas que seguiram isso, elas cresceram de casa em casa. Cresceram em quantidade, cresceram em qualidade, multiplicaram e impactaram o mundo. E estão impactando o mundo. E chegou até aqui em Una, na Igreja Batista Central em Una. E nós não vamos parar. Nós vamos cada dia caminhar mais. Para que você viva essa experiência. Se você está num grupo que não tem vida, a vida é de Jesus. Peça a Ele para manifestar a vida dele lá. Se você está num grupo que não tem alegria, a alegria é Jesus. Se renda ao senhorio dele, deixa Ele dar alegria para lá, para sua casa. Se você está num grupo que não tem fé, eu te desafio a falar para o Senhor: Senhor, eu quero que o meu grupo floresça. Eu quero que esse grupo cresça. Eu quero que esse grupo experimente a verdadeira comunhão. Em nome de Jesus. Porque nós não podemos abrir mão disso.